Muito bem, estudo bíblico dessa noite é a continuação da série de estudo que estamos fazendo com respeito à salvação. Se a salvação pode ser eterna, ou seja, se nós podemos confiar no que a palavra de Deus diz, quando diz vida eterna, ou se nós podemos desconfiar e talvez a salvação não é tão eterna assim, e aí ela é condicionada com os nossos atos, com as nossas obras. Nós precisamos então mantê-la, permanecendo firme na fé, no Senhor e tudo mais. Então, esse estudo bíblico já tem várias mensagens que nós colocamos no YouTube. Se você quiser conferir, talvez alguém que está acompanhando ainda não saiba. Então, várias mensagens estão aí no YouTube. E nós entramos nos temas, né? Mas antes de falar dos temas, nós queremos apenas colocar as diretrizes para que não haja dúvidas sobre o estudo bíblico, porque sem essas diretrizes nós corremos grande risco de pregar uma heresia. Peço aos irmãos que acendam a luz para fazer um favor, daqui a pouco vai escurecer e vai ficar escuro aqui. Então, a primeira diretriz é que um versículo deve ser analisado no contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, não podemos aplicá-lo sobre a salvação. Segunda diretriz, um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Ou seja, nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E a terceira diretriz, bem parecida com a segunda, é que uma doutrina sempre deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele tema, e não apenas naquele versículo, naquele capítulo, porque nós temos que ver o todo que a Bíblia ensina sobre aquele tema. E, inclusive, nós estamos vendo o todo que a Bíblia ensina sobre a salvação. Nós já vemos, então, vários textos bíblicos, né? E entramos agora nos temas que já pregamos, já estudamos, por exemplo, crentes nominais ou crentes verdadeiros. Tem 4 estudos sobre crentes nominais e crentes verdadeiros. Falamos também sobre a lei ou graça, falamos sobre comunhão ou relacionamento, falamos sobre salvação ou discipulado, falamos sobre frutificação ou salvação, falamos sobre continuação ou preservação, falamos sobre pecados ocasionais ou pecados habituais. Falamos também, da última vez, sobre reformado ou regenerado. E hoje estaremos vendo sobre condição ou critério. Condição ou critério. A gente pode perceber que algumas expressões condicionais na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, são muitas vezes, ou pelo menos parecem ser favoráveis aos ensinos com respeito à salvação condicional. Eles citam, então, tais expressões como se fossem provas irrefutáveis de que a nossa salvação depende de perseverarmos, permanecermos firmes, continuarmos na fé ou apegarmos totalmente, né, em Deus. Isso é o que eles ensinam. Mas essas expressões, que muitas vezes está com as palavras, né, se isso ou se aquilo. Então, essas expressões são critério e não ou melhor, critério, o que é isso, pastor? Uma característica daqueles que são salvos e não uma condição para a salvação. Então, é muito diferente. Esses textos nós vamos perceber que são critérios, ou seja, uma característica daqueles que são salvos e não uma condição para a salvação. Por isso o tema, condição ou critério. E nós queremos ver então 2 textos bíblicos, mas na realidade vai dar 3 textos bíblicos, né? Que nós vamos ver e analisar nesta noite. Primeiramente, em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15.
Os irmãos podem abrir lá e deixar aberto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeiramente, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios 15, 1 e 2 nos diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Deixa eu ler de novo esse final aqui, eu li na entonação errada, né? Se não é que crestes em vão. Agora ficou melhor, né? Senão dá outro sentido. Vou ler de novo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tem anunciado, se não é que crestes em vão. Bem, os coríntios, não são os corintianos aí, né, como alguns pensam, mas os coríntios, aqueles que viviam ali em Corinto, da igreja de Corinto, eles provavelmente eram verdadeiros salvos, ou seriam verdadeiros salvos se eles retivessem o evangelho que Paulo lhes havia pregado. Um evangelho que incluía o quê? Se você ler no contexto do capítulo 15. O evangelho que incluía a ressurreição, principalmente, não só a ressurreição dos mortos, mas principalmente a ressurreição de Cristo. Este evangelho incluía a ressurreição de Cristo. De outra forma, se eles não crescem na ressurreição de Cristo, então eles haviam crido em vão. Mas a pergunta é, pastor, por que ele disse isso para aqueles que já eram cristãos? Por que ele disse isso para aqueles que já eram salvos? O problema, irmãos, que numa igreja, né, e Paulo aqui ele sabia claramente que a salvação de alguns na igreja de Corinto, e você pode ler em toda a primeira carta aos Coríntios, os problemas sérios que existiam ali. Então, Paulo sabia bem que alguns, né, a salvação de alguns dos coríntios era questionável. Ou seja, nem todos que estavam ali na igreja de Corinto realmente haviam nascido de novo. O que acontece hoje em qualquer igreja. Não é porque diz que é uma igreja evangélica, não é que tem o nome lá na frente de Batista, ou Assembleia, ou Deus não sei das quantas, que todos ali são salvos. E se você estiver dependendo da placa da sua igreja, vai para o inferno de cabeça para baixo. Então não é por placa, não é por igreja, mas em todas as igrejas, principalmente que pregam o verdadeiro evangelho, não é essas porcarias que existem por aí, né? Mas que pregam o verdadeiro evangelho da salvação. Em toda igreja tem os salvos verdadeiros, e infelizmente tem aqueles que, como já pregamos, já ensinamos, os crentes nominais. Achou legal, não, a igreja é legal, não, povo legal, pastor legal, música legal, eu vou ficar aqui. Os crentes nominais, mas nunca nasceram de novo. Então, Coríntio, né, lá em Corinto, a igreja de Corinto não era diferente. E é para estes, então, é para este grupo de crentes nominais que Paulo está, então, escrevendo, dizendo, né, vocês receberam o evangelho que eu tenho anunciado, pelo qual vocês são salvos, mas se realmente vocês são salvos, vocês vão reter o evangelho tal como eu tenho anunciado. Senão vocês creram em vão. Né? Basicamente, falando com minhas próprias palavras, do que o Paulo estava querendo dizer para esse grupo que estava dentro da igreja, mas infelizmente era apenas crente nominal, não era salvo verdadeiro. Agora, reter o evangelho, irmão, é fruto
de uma nova vida. Reter o evangelho é fruto de alguém que já nasceu de novo. E não é aí um meio para assegurar a salvação ou a vida eterna. Reter o evangelho é uma característica de alguém que já é salvo. Então, no caso aí, é um critério e não uma condição. Existe apenas um evangelho. Interessante quando eu estava estudando, né? Quantos evangelhos existem por aí fora? Mas segundo a Bíblia, segundo as Sagradas Escrituras, existe apenas um evangelho. E qualquer outro que esteja fora disso, a pessoa está crendo, como diz aí 1 Coríntios 1, versículo 2, está crendo em vão. Uma crença inútil, uma fé morta. Mas olha só, qual é o verdadeiro evangelho? Aí mesmo, 1 Coríntios 15, aí mesmo, versículo 2, vamos ler até o versículo 4. Olha o que diz. 15, versículo 2 ao versículo 4. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que o apóstolo Paulo entregou que também recebeu? O evangelho. O apóstolo Paulo então diz que é o quê? Ou seja, o que é o evangelho? Primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Este é o verdadeiro evangelho. Mas termina por aí? Não, continua lendo. E que foi sepultado, ele morreu por nossos pecados, ele foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, este é o único evangelho de salvação que salva, que faz com que um miserável pecador perdido, indo rumo ao inferno, nasça espiritualmente pelo toque, pela ação do Espírito Santo e se torne uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo na vida dessa pessoa. Começando pelo pensamento e principalmente, uma mudança interior, e as obras dessa pessoa também mudam. Qualquer evangelho fora deste não é evangelho. Crer em qualquer outro tipo de evangelho que existe por aí é crer em vão. Olha o versículo 17 de 1 Coríntios 15, agora o versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala para eles. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, eu estava ouvindo uma pregação, eu fiquei meio incrédulo com respeito ao que o pregador estava falando. Isso há um tempo atrás, muito tempo atrás, um pregador antigo. E ele pregou e ele disse que naquela época, uma pesquisa que fizeram, muitos cristãos de várias denominações, quando perguntavam para eles se eles acreditavam que Jesus ressuscitou mesmo em carne, ressuscitou dos mortos, uma grande porcentagem dizia que não. Eu desconfio um pouco, não sei. Aí nesse ponto eu sou igual Tomé, eu prefiro ver, eu mesmo fazer a pesquisa e ver para crer. Mas eu não duvido também de que não possa ser assim. Porque muitos que estão dentro das igrejas são totalmente incrédulos a algumas coisas que a Bíblia fala. E não duvido que seja incrédulo com respeito a, ressuscitar dos mortos em carne. Aí já é meio difícil, Mas sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual. E se a pessoa não nasceu de novo, é lógico que ela não vai crer em algumas coisas que são totalmente sobrenaturais e espirituais. Inclusive a ressurreição
dos mortos e principalmente de Cristo. Acredite se quiser, o apóstolo Paulo está combatendo aqui na igreja pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo. E ele fala claramente, olha, mas se Cristo não ressuscitou, então o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos pregando? Em que nós estamos crendo? É inútil crer no evangelho morto, se Cristo não ressuscitou. Então é isso que está acontecendo nesse texto. Precisamos lembrar, irmãos, que a salvação é pela graça. Pela graça. Graça significa favor imerecido. Ou seja, não tem nenhum mérito. Eu não tenho nenhum mérito sendo salvo, e muito menos por manter a minha salvação. Não tenho nenhum mérito. Principalmente porque eu não consigo manter minha salvação. Então eu nunca vou ter mérito, senão não é mais pela graça. Falamos sobre isso, né? Num estudo. Quando é obras, então já não é mais graça. E se é graça, não tem como ser pelas obras. Não tem como ser meritório. Então precisamos lembrar que a salvação é pela graça, sem nenhum mérito humano. Se Deus não for capaz, preste atenção nisso. Se Deus não for capaz de nos salvar, ou seja, dele realizar toda a obra de salvação, digo, salvando e mantendo. Se ele não conseguir, irmão, se ele não for capaz de fazer isso, nós nunca poderemos ser salvos, porque em nós mesmos somos fracos, somos pecadores, somos indignos de entrar no céu. Então precisa de Deus, precisa de Cristo, de alguém puro, alguém perfeito, alguém que é digno para nos dar passagem. Mesmo se Deus nos levasse lá pertinho dos portões do céu, se é que o céu tem portão, né? A gente brinca, a gente imagina. Mas se Deus fosse capaz de nos levasse lá a alguns metros do portão do céu e falou, agora você passa aí pela sua própria dignidade, nós nunca poderíamos, nós nunca conseguiríamos entrar poucos metros do céu, entrar pela nossa própria dignidade. Mas talvez, né, algumas igrejas, alguns crentes que pensam ou pregam dessa forma, né, sobre uma salvação meritória, e usando aqui esse texto, de 1 Coríntios 15, 1 e 2, talvez então eles possam argumentar que a expressão, no caso aí, sois salvos, né, do versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou ter anunciado. Então talvez eles possam argumentar que esse sois salvos está no tempo presente, ou seja, significando que estão sendo salvos. Ou seja, todo dia, né? Precisa ser salvo, estão sendo salvos, ok? Tudo bem, ainda assim, não muda o que a Bíblia nos mostra, o que nós já estudamos na Bíblia, porque nós sabemos que a salvação, já aprendemos isso, a salvação ela tem 3 tempos. Lembra disso? A salvação ela tem 3 tempos. Ela tem o tempo passado, presente e futuro. Então não muda nada. Se eles quiserem argumentar que está no tempo presente, no caso está sendo salvo. Porque no passado nós fomos salvos da penalidade do pecado. A salvação envolve nós sermos salvos da penalidade do pecado. Isso se chama de justificação. Mas a salvação também é no presente, porque no presente nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso se chama santificação. E a salvação também ela é no futuro, porque no futuro nós seremos salvos da presença do pecado. E eu digo amém. Olha coisa difícil ficar lutando contra o pecado. Todo dia, todo momento. Pensamentos ruins. Nós seremos salvos da presença do pecado. Isso se chama glorificação. A Bíblia ensina sobre tudo isso. Então, ainda assim, nós não teríamos base de colocar uma salvação meritória. No caso de o ser humano estar aí mantendo firme na fé para manter a salvação, senão ele perde. Olha só, crer num falso evangelho
sem ressurreição é crer em vão. Mas é impossível crer no verdadeiro evangelho em vão. Gostou disso? Vou repetir. Crer num falso evangelho sem ressurreição é crer em vão. Mas é impossível crer no verdadeiro evangelho em vão. É impossível. É impossível você crer no verdadeiro evangelho em vão. Porque ele é poderoso, como diz a palavra de Deus, né? Segundo texto, até aqui, pergunta, comentário. Usa o microfone aí, por favor. Passado, fomos salvos da penalidade do pecado, justificação. Presente, estamos sendo salvos do poder do pecado, santificação. Futuro, seremos salvos da presença do pecado, que é glorificação. Isso aí. Ali na justificação. Está junto com justificação. Ah, sim. Ok. Acredito que seja na justificação, né? Nós somos redimidos, mas depois podemos ver melhor aí se é isso mesmo, ok? Salvação, ela tem várias palavras, né, que nós usamos, né? Salvação, igual a Tamara falou, redenção, justificação. Lembra de mais alguma? Que a gente usa, a palavra de Deus usa? Remissão, né? Acho que tem a ver com redenção. E assim por diante, né? Então, agora, santificação não tem nada a ver com salvação, né? Assim, no caso, igual eu falei, é algo da salvação, mas não é para manter. É algo que faz parte já do salvo aí, né? E glorificação, nós vamos realmente ser glorificados só quando estivermos fora desse corpo, tivermos os corpos glorificados, né? Por isso que chama glorificação, né? Muito bem. Então, o segundo texto, tem alguma outra pergunta ou comentário? Segundo texto é Romanos 8:17. E abra lá então Romanos 8, que nós vamos ler alguns versículos ali também. Romanos capítulo 8, primeiramente, versículo 17. Romanos 8, 17. Já começa aí no início do versículo, né? E se, né? Essas palavras. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. De novo, ó, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. No caso aqui há um pensamento, irmãos, eles usam este texto para dizer que a nossa salvação está condicional ou condicionada a um sofrimento nesta vida. No caso até dizendo que aqueles que sofrem é que realmente estão mais perto da salvação, colocando o sofrimento como algo para ganhar a salvação. Mas o capítulo 8 de Romanos, né, nós vamos ver vários textos aí, vários versículos. O capítulo 8 de Romanos distingue, o irmão Cris vai colocar também para nós uma tabela, né? O capítulo 8 de Romanos distingue os verdadeiros salvos dos perdidos. O capítulo 8 está falando sobre isso. Ele está distinguindo os verdadeiros salvos dos perdidos. E aqui nós vemos que não é distinção entre crentes. Não é distinção entre pessoas que talvez já creram ou já estão na igreja, mas é distinção entre um salvo, indo para o céu, redimido, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, e um perdido, indo rumo ao inferno. A distinção é entre essas duas pessoas. Então não está dizendo em nada com respeito ao sofrimento, que no caso uns crentes têm que sofrer mais para ganhar a salvação, ou manter, né? Eu nem sei direito explicar essas heresias esquisitas, né? Mas é mais ou menos por aí. Então vamos entender aqui que o capítulo 8, olha a tabela que o irmão Crisley vai colocar para nós aí. Versículo 5, nós vemos aí claramente que os incrédulos, eles vivem segundo a carne, mas os salvos, eles vivem segundo o Espírito. O versículo 6 ao versículo 7, nós vemos aí que os incrédulos têm a inclinação carnal, mas os salvos, eles têm uma inclinação do Espírito. O versículo 8 e o versículo 9,
Diz aí que o incrédulo, eles estão na carne, e os salvos, eles estão no Espírito. Versículo 9, versículo 10 também diz que os incrédulos, eles não têm o Espírito de Cristo. E os salvos, consequentemente, eles têm Cristo em si mesmos. No versículo 13, os incrédulos, eles vivem segundo a carne, mas os salvos, eles mortificam as obras da carne, provavelmente diariamente, né? Como eu disse, é a luta contra o pecado que nós temos, mas não para ganhar a salvação, mas porque nós já somos salvos e temos esse poder, porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, se nós não fôssemos salvos, nós não conseguiríamos mortificar as obras do corpo, as obras da carne. Versículo 14, não fala nada sobre os incrédulos, mas fala sobre os salvos, que os salvos são guiados pelo Espírito. Versículo 15, os incrédulos, eles têm o espírito de escravidão ao medo, enquanto que os salvos, eles recebem o espírito de adoção de filhos. E o versículo 17 não fala nada sobre os incrédulos, mas fala que os salvos são filhos de Deus, são herdeiros de Deus e são co-herdeiros com Cristo. Percebe a grande diferença? E percebe que não há nada condicionado? Não há nenhuma condição, só está fazendo distinção. Os perdidos é assim e os salvos são assim, né? Os critérios dos salvos e os critérios dos que estão perdidos. Mas não há nenhuma condição para que eles são como são, ou que eles tenham que ser dessa forma. Só está mostrando que eles são assim, os salvos são assim e os incrédulos são totalmente diferentes. Começando aí por eles não ter o Espírito Santo de Deus. Todos os filhos de Deus, então, só finalizando esse versículo, né, a explicação, todos os filhos de Deus passarão por sofrimentos e serão glorificados, independentemente, se um sofre mais ou sofre menos, independentemente de ser para a salvação, mas todos nós vamos sofrer. Né? Jesus já disse isso, né? No mundo tereis aflições. E é interessante que o próprio Romanos aí, 8, versículo 22 ao 23, olha só o versículo 22 ao 23. O próprio Romanos aí mostra esse sofrimento, não só nosso, mas também da criação, né? Versículo 22, versículo 23. Obrigado, irmão Cris, pela tabela, ok? Pode tirar, não precisa mais. Olha o versículo 22 e o versículo 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, todos nós vamos passar por sofrimento, seremos glorificados. A própria criação também passa por sofrimento e será também glorificada, né? Alguma pergunta? Comentário até aqui? Terceiro texto, Colossenses capítulo 1, versículo 23, terceiro e último texto, né? Colossenses capítulo 1, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Este texto, então, irmãos, eu quero perguntar para os irmãos, eu vou ler de novo e eu vou fazer uma pergunta. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes no Evangelho, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Pergunta, irmãos, será que aqui está dizendo que a nossa salvação está dependendo de nossa continuidade em fidelidade, se não nos afastarmos da esperança do Evangelho? Você acha que está dizendo isso aqui? É mais um texto usado, né, por aqueles que creem na salvação meritória, condicional, mas dá para ver isso claramente aí, que está dizendo que a nossa salvação está dependendo da nossa continuidade em fidelidade, não nos afastando da esperança do Evangelho? Se dissermos sim, sim, pastor, está dizendo isso, que não está, né? Mas se dissermos sim, estamos dizendo que podemos ganhar ou perder a nossa salvação por meio do nosso próprio desempenho. Lembra as diretrizes? Nós não podemos criar um pensamento, uma doutrina, num versículo apenas, embora esse versículo não está tão claro assim também, né? Contrastando ou indo contra a dezenas de outros versículos que diz o contrário. Então, se nós dissermos sim, estamos dizendo que podemos ganhar ou perder a nossa salvação por meio do nosso próprio desempenho. Isso não é evangelho da graça, de maneira alguma. Mas podemos até inventar um nome para esse evangelho, evangelho do mérito, né? Se você prega isso, se você crê nesse evangelho, já prega lá na frente do púlpito: irmãos, eu quero pregar sobre o evangelho do mérito. E aí desce a ripa, né? Porque é outro evangelho, não é evangelho da graça. Foi Cristo quem morreu, amém ou não? Foi Ele quem pagou os nossos pecados, não é verdade? É Cristo quem nos salva, não é verdade? Ele nos salva completamente e gratuitamente, não é verdade? Independente de nosso mérito ou demérito. Uma coisa não muda a outra. Então, é Cristo, irmãos, não tem nada em nós. Senão nós podemos mudar o nome desse evangelho. E aí sim, podemos crer em vão, num falso evangelho. Muitas vezes eu duvido de alguns que creem no evangelho condicional deles serem salvos. Porque eles estão confiando em quem? Em Deus, em Cristo ou em si? Ah, pastor, mas eles creem também que Cristo salva. Sim, então eles estão confiando em quem? Só em Cristo? Ou em Cristo e neles também? Então, não tem como Deus aceitar isso para a salvação. Então, eu duvido muitas vezes de pessoas que creem numa salvação condicional, uma salvação que é mantida pelas obras. Eu duvido dessas pessoas serem salvas, porque não crê no evangelho verdadeiro. Como eu disse, existe só um evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Está falando do ser humano aí? Está falando aí de quem tem que manter a salvação? Então, se qualquer coisa ligada a isso, ou querendo aumentar esse evangelho, é um falso evangelho. E aí, como diz lá em Coríntios, né? Está crendo em vão. Portanto, o texto nos mostra, no caso aqui Colossenses 1:23, o texto nos mostra que um verdadeiro filho de Deus permanece na fé, não para reter a salvação, mas é fruto ou resultado de uma nova vida em Cristo. É uma questão, irmãos, mais uma vez eu repito, de critério. O texto aqui de Colossenses 1:23, e não de condição. Amém? Concluindo. Tá. Pensei que o relógio estava parado, mas está funcionando. Concluindo. Alguém disse, eu gostei das palavras desse pregador. Alguém disse, é hábito do Espírito Santo colocar as afirmações mais completas e absolutas sobre a graça com admoestações que impliquem um total fracasso
da parte de alguns que permanecem nominalmente na fé. Você conseguiu compreender? Olha as palavras, pelo menos para mim, palavra sabedoria. É hábito do Espírito Santo colocar as afirmações que nós lemos aqui, esses 3 textos. É hábito do Espírito Santo colocar as afirmações mais completas e absolutas sobre a graça com admoestações, não é isso que aconteceu? Que impliquem o quê? Num total fracasso da parte de alguns que permanecem nominalmente na fé. São crentes nominais, então, logicamente, vão fracassar. E esses versículos mostram isso, ok? Lembra, Coríntios, Paulo está falando com quem? Com os crentes verdadeiros ou com os crentes nominais? Com os crentes nominais, mostrando o fracasso deles, de crer em vão, num falso evangelho. Continuando, ele não diz só isso, né? Olha a continuação. Admoestações que soam mal aos ouvidos dos crentes nominais, insinceros, soam como remédios aos ouvidos da alma piedosa. É interessante, né? Esses versículos se tornam pesado para eles, mas para nós é algo gostoso, porque faz parte de nós. Percebe? Eu vou ler de novo aqui. Admoestações que soam mal aos ouvidos dos crentes nominais insinceros soam como remédios aos ouvidos da alma piedosa, daquele verdadeiro salvo, né? O objetivo bíblico de tais ensinamentos é encorajar a fé e condenar por antecipação os nominais, descuidados, mas autoconfiantes. Confiam em si mesmos. Então, esse objetivo bíblico desses versículos é encorajar a fé e condenar por antecipação esses crentes nominais, descuidados, que confiam em si mesmos. Ok? Uma outra pessoa também disse, um outro pregador também disse, afirmou, esses se, né, que existe na Bíblia, né, esses se nas Escrituras, se dirigem aos cristãos professos neste mundo, que é a mesma coisa de cristãos nominais, né? Se dirigem aos cristãos professos neste mundo e vêm como testes saudáveis para a alma. Vou ler de novo. Este se nas Escrituras se dirigem aos cristãos professos neste mundo e vêm como testes saudáveis para a alma. E realmente é um teste, né? Porque eles mostram as características de um verdadeiro salvo. Então, se você não tem essas características, não é que quer dizer que você perdeu ou vai perder ou você não está mantendo a salvação, é que você nunca foi salvo. Nunca se rendeu aos pés de Cristo, nunca nasceu de novo. E, infelizmente, existe muitos assim dentro das igrejas. Perguntas? Comentários? Não? Então vamos colocar de pé e vamos orar e vamos ter daqui a pouco a nossa pausa.